Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast School of Unicorns. Hoje tenho comigo uma pessoa muito especial. É uma mulher muito bonita que foi muito importante no meu percurso. E o que é que ela faz? A Sara Batalha treina líderes que querem ser influentes e também ajuda a comunicar o seu valor. Faz muito mais do que isso. Na verdade, a Sara é uma jornalista, mas mais que jornalista, é CEO da MTW, Media Training Worldwide, Portugal. E há 15 anos que transforma a vida de líderes portugueses e internacionais. Com 25 anos de experiência profissional em comunicação, também foi jornalista no Expresso, coordenadora da redação para a RTP e assessora de imprensa para o futurista Alvin Toffler e consultora de comunicação para diferentes agências e empresas. E a Sara fez imensa coisa durante estes últimos anos que nós vamos estar aqui a esmiuçar. É um currículo vasto. Tem uma empresa que eu tive o prazer de conhecer há uns anos atrás, talvez há 5, 6 anos atrás. 6 anos, pelo menos. Pelo menos há 6 anos. E eu posso dizer que mudou a minha forma de comunicar e de aparecer em público. Pelo menos de falar mudou. Ajudou-me a ter aqui uma outra noção de mim próprio. E é mais do que... Eu acho que a Sara é muito mais do que uma coach, muito mais do que uma treinadora do public speaking, media training. A Sara ajuda as pessoas a terem mais autoconfiança, mais uma noção de si próprias, do espaço, do que é que elas são, do que é que elas representam. E eu gostava muito que esta nossa conversa vai ser uma conversa muito suave. Vamos falar daquilo que nos apetecer. Não é uma conversa com um jornalista, não é? Essa já não está cá. Não é com um jornalista. É uma conversa também de amigos, não é? Que depois desta nossa relação de trabalho, que criámos aqui laços um pouco maiores do que isso. E queria agradecer muito, Sara, por estar aqui hoje. Muito obrigado. O prazer é todo meu. É sempre. Sara, eu gostava que me contasse assim, rapidamente, esta sua história, não é? De onde é que vem a Sara Batalha e como é que esta jornalista se transformou numa empresária? É um mistério, ainda hoje. Durante os meus primeiros 12 anos de experiência profissional, eu sempre soube que queria ser jornalista. Portanto, aos 16 anos estava bastante claro para mim, especialmente depois de ter lido uma crónica no Independente do Miguel Esteves Cardoso. Era uma crónica sobre chumaços. Chumaços? E eu lembro-me de ter folheado o jornal, ficado com as pontas dos dedos cinzentas e pensado, este é mais um jornal aborrecido, cinzento, até de chegar àquela crónica e ficar estarrecida com o humor e a inteligência do Miguel Esteves Cardoso. E pensei, uau, se calhar ser jornalista pode ser muito mais do que aquilo que eu achava. E foi um momento em que eu tracei para mim, eu de facto quero fazer isto. E isto é desconstruir temas que parecem complexos e ao mesmo tempo conseguir ajudar pessoas que querem comunicar o seu valor. Que era um tema, devido à minha adolescência, tinha trabalhado com pessoas que não são muito comuns. Trabalhei em apoio voluntário com toxicodependentes, com prostitutas, com idosos, com crianças de rua e ficou bastante claro para mim o quão importante teria sido e foi na sua educação posteriormente a educação e a forma como as pessoas se comunicam. Algo que me marcou de tal forma que fiz esse percurso. Eu sabia que queria chegar aos 30 anos e ser coordenadora de redação, portanto para mim estava muito claro, e fiz um percurso mais ou menos tradicional entre a imprensa regional e rádio, televisão, imprensa, até um dia em que às 4 da manhã estava a editar uma peça sobre sushi. Era coordenadora, fazíamos diretos diários e entra o meu diretor meio louco na redação, diz, o que é que estás aqui a fazer? Eu, por favor, não vou dizer o nome, por favor, pessoa X, sabes o que é que eu estou aqui a fazer? Estamos a terminar um trabalho. E ele, tu sabes que aqui a qualidade não é importante, estás a gastar luz. Não posso. E foi um momento em que eu me despedi. Claro. Foi um momento em que eu decidi que as minhas valências, a aprendizagem que tinha tido até então, teriam que ser reutilizadas e tinham que ser
reaproveitadas noutro contexto. E fui à procura dele. E assim foi. Assim começou com a sua empresa, que é a referência em Portugal no que diz respeito a treinar os líderes e preparar as pessoas para as apresentações corretas, para se darem a conhecer ao grande público, grande e pequeno, aquilo que as pessoas quiserem, não é? De facto, não foi um trajeto tão simples quanto... Claro que é fácil falar agora, já passaram alguns anos, mas um jornalista não percebe absolutamente nada de gestão. Vamos lá ver. Mesmo os de economia, os que nunca tiveram uma empresa sua, não sabem o que é ter contas para pagar a burocracia em Portugal, o que significa ser empreendedor português, e estamos a falar numa altura... Estamos a falar há mais de 15 anos, certo? Eu tive outra empresa antes desta, que foi um falhanço total. E... Os falhanços são sempre importantes. Sem dúvida, grandes aprendizagens. Foi importante ter percebido o que é que eu não queria fazer e ter experimentado ser, por exemplo, consultora de comunicação no período interregno. Foi importante, percebi que as empresas e os jornalistas não tinham uma boa relação. Os meus futuros clientes, que eu não sabia, tinham receio dos jornalistas. Viam numa entrevista uma guerra onde só um podia ganhar. Isso para mim não fazia sentido, porque para mim uma entrevista tem que ser uma dança. Óbvio, é? E enquanto... Eu posso não saber dançar. Duvido. Mas sabemos ver o que é uma boa dança, independentemente do estilo. E uma boa entrevista é onde nós sabemos o nosso lugar. E o entrevistado deve saber respeitar o papel do jornalista e preparar-se com respeito para aquele momento, para que ambos retirem valor. A Sara prepara-se sempre muito bem para todas as entrevistas, e ainda há pouco quando estive na MTW e falou daquela vez que foi falar sobre a ministra, sobre aquele processo da Nova Zelândia. Foi da dança. Da dança, mais uma vez. Sensual da mais uma vez a dança. Verdade. Mas, para já, eu duvido que não saiba dançar, porque eu acho que até a sua própria voz tem um ritmo dançante. A Sara, como é que eu hoje de manhã acordei um bocadinho cedo, como vi na mensagem que lhe mandei, 4h46. Exato. e andei a ver umas entrevistas suas, uns podcasts. Não, coitado. Não, logo de manhã acordar e senti-me embalado outra vez com a sua voz. Eu não sei se embalado é bom. Bom, essa hora seria. Essa hora é bom, mas não, porque essa sua estratégia de falar de dar de tal entoação às palavras e de quase saborear as palavras quando elas passam cá para fora. São os seus ouvidos de amor. É verdade. Mas tem muito trabalho aqui, muito em torno desta mensagem. Vou-lhe contar um segredo. Durante muitos anos, claro, o facto de fazer muita televisão e muita rádio, naturalmente adquire-se um estilo de voz, nem que seja por modulação de comportamento. Ou seja, nós vemos nos nossos políticos, não é? Parece que todos falam igual. Depois vemos médicos, parece que também falam igual. E os jornalistas, depende dos médicos, é verdade. Existem exceções, felizmente. E o jornalismo também, consoante os ciclos económicos e os ciclos socioeconómicos que vamos passando, existe estilos, não é? Se nós recuarmos nos anos 80, um estilo de jornalismo mais agressivo, as perguntas e o tom de voz também era mais agressivo. É um estilo com o qual eu fui criada e educada academicamente, mas é um estilo que eu não me identifico. Eu não percebo porque é que uma entrevista, lá está, não pode ser boa para os dois. Ainda por cima, quando alguém é meu convidado, seja um momento de crise ou não. Há que manter o respeito e respeitar o tempo que a pessoa deu. Em termos de voz, houve uma vez que um colega meu, já não era jornalista, penso eu, um colega meu na área da comunicação política, disse-me: tu tens uma voz tão colocada que até mete impressão. O que muitas pessoas treinam há muitos anos, não é? E fazem cursos para ter uma voz colocada. Eu levei aquilo, não levei a mal de todo, mas ficou a ecoar. Sabe aquelas coisas que nos dizem? Sim. Que o resto da vida fica-nos a ecoar? Ainda por cima, porque a voz é um tema muito sensível para o ser humano. A voz está muito ligada à nossa forma de ser, à nossa identidade, à nossa capacidade de expressão. E eu decidi naquele dia, eu não quero ter mais esta voz. Eu não quero, porque isso, a forma depois como a conversa Mas a voz que tinha antes. A voz que eu tinha antes. Como é que era? Qual é que era a diferença? Porque a Sara analisa as vozes de toda a gente.
não é de toda a gente, mas de vez em quando. Eu de vez em quando eu vejo a analisar as vozes das pessoas. Como é que era essa voz? Como é que seria uma voz muito mais telegénica, muito mais, agora não consigo fazer. Era automática, portanto, não era uma voz que eu programasse. O que acontecia é que desde pequena, desde criança, quando colocavam um microfone à minha frente, ou subia um palco por algum motivo, essa voz ativava-se. Eu imagino que deva ter sido por modulação, imagino eu. Mas nesse momento, Hugo, eu decidi, eu não quero ter esta voz porque esta voz vai trazer distância aos relacionamentos profissionais e pessoais. Eu não quero isso. Eu não quero que a voz seja a mensagem, ou o tom de voz, que é isso que nós estamos a falar, o timbre. Mas porque era constante, era tanto no trabalho como na vida pessoal. Eu acredito que em termos profissionais, em contextos mais formais, ainda ficava mais ativa. Sim. E fiz uma formação mesmo com uma professora de canto na altura para desconstruir, e ela disse-me: Sara, tens uma voz demasiado grave para mulher. Não é uma voz muito bonita. Isso não se diz também. Mas pronto, isso não se diz. É uma voz sem brilho, disseram-me mais tarde. Eu achei curioso. Em termos técnicos está correto. Na verdade, em termos técnicos está correto. E depois percebi, que impacto é que isto tem para mim? E percebi que podia trazer elasticidade à voz, para ter uma voz mais feminina, uma voz fértil, e uma voz mais grave, que era dentro do meu padrão natural. Especialmente se eu quisesse ter mais volume de voz, o que é bastante importante em palco, não é? Porque não mantemos um tom monocórdico. É isso que nós não queremos. Sem dúvida. Eu acho que a Sara é uma verdadeira artista da voz e o seu tom de voz dá-nos vontade de acompanhar e saboreamos consigo toda a sua mensagem. Pelo menos acontece-me e todas as pessoas que eu conheço que a ouvem, a sua voz é característica, não é? Para nós. Eu não ouço da mesma forma. Para nós é característica. Eu também odeio a minha voz, por exemplo, não há razão para isso. E acho que tenho uma voz, e quando começámos a trabalhar, houve aqui para mim era um dos problemas, que eu comia muitas palavras, falava muito rápido, parecia que a voz, que o discurso não acompanhava o pensamento. Mas pronto, a Sara ajudou-me a curar isso. Não sei se foi a Sara. O self-awareness, a autoconsciência do nosso corpo, da nossa forma de comunicar, seja em palco, seja na relação de um para um, dá-nos uma melhor gestão, não é? Obviamente, se não tivermos um feedback profissional, ficamos limitados àquilo que as pessoas nos dizem, às vezes com boa intenção. Às vezes a intenção é positiva, mas não está correta, não é factual. E um pensamento não é um facto. Portanto, o que as pessoas... Vou repetir. Um pensamento não é um facto. Sem dúvida. O que às vezes nós pensamos sobre nós próprios não é factual. E o que às vezes as pessoas pensam sobre nós próprios, sobre a nossa voz e sobre quem nós somos, está muito longe da nossa verdadeira identidade. Portanto, se a nossa vida muda, porquê é que a nossa voz não pode acompanhar? Óbvio, totalmente. Não é? A nossa voz pode crescer, a nossa voz pode ter uma intencionalidade diferente e eu posso querer ter outra voz. Podemos depois falar dos diferentes pássaros. Não é? Os diferentes pássaros têm diferentes vozes. Verdade. Esses diferentes pássaros, lembro-me só, Sara, quando trabalhámos junto, a Sara falava sempre, e normalmente a vejo-a tocar sempre, são os diferentes tipos de pessoas no que diz respeito à sua comunicação, à sua aparência, não é? Em termos de padrões de comportamento, portanto, o ser humano tem um padrão de comportamento, assim como a natureza, se repararem, não é? Existe um padrão para existir ordem, senão era o caos. E a forma como nós fomos criados é também com um padrão de comportamento, porque eu consigo identificar no outro e me consigo relacionar com o outro. Portanto, quem tem padrões de comportamento mais desviantes, nós sentimos incomodados com a pessoa. Padrões de comportamento servem para nós conseguirmos também perceber o que impacto é que esses mesmos comportamentos de comunicação têm em diferentes audiências, e nós utilizamos na MTW e outras empresas utilizam também ferramentas psicométricas, científicas, para diagnosticar os seus de comportamento. Como elas têm nomes muito esquisitos, nós preferimos utilizar uma analogia. E essa analogia ajuda a nossa audiência e os nossos clientes a perceberem como é que eles são enquanto comunicadores e como é que as audiências os veem, sucintamente. Imagine que a sua mente é uma gaiola. Lá dentro da gaiola existem 4 aves. Uma águia, um papagaio, uma pomba e um mocho.
E assim dividimos como que entre, se quisermos, numa matriz à esquerda, vá por assim dizer, as pessoas mais racionais e do outro lado as pessoas mais emocionais. E depois elas cruzam-se de diferentes formas e com esse padrão eu consigo perceber como é que posso ajudar o meu cliente em momentos que ele vai sentir stress, ou em momentos em que ele vai dar uma entrevista, porque eu consigo antecipar como é que ele gosta de comunicar e como é que ele prefere que comuniquem com ele. Portanto, vou conhecer também as suas forças e o cliente não fica dependente de um consultor. Portanto, ele consegue também, com o relatório que advém de uma ferramenta, ter maior gestão emocional dos seus comportamentos e logo da sua comunicação. Essa história é o máximo mesmo. E como é que depois, conhecendo estas, agora se calhar podemos generalizar um bocadinho, não ir para nenhum destes animais e aves raras. Sim. Quais é que são as maiores dicas, ou como é que controla o stress dos seus clientes perante uma apresentação? Quais é que são as suas estratégias numa etapa como essa? O primeiro passo é perceber, com as palavras do cliente, o que é que significa para ele stress. Porque, na verdade, o stress em termos científicos é excelente, é aquilo que nos traz adrenalina, é o que nos faz estar alerta, é o que nos faz lembrar daquilo que eu me quero dizer e também conectar com a audiência. Se for stress a mais, então pode-se transformar em algo que me pode fazer sentir receio, medo. Eu posso sentir aquele momento de comunicação como uma ameaça. E aí vai dar aos meus medos. Por exemplo, se eu for mais social, orientada à relação, é natural que eu tenha receio de ser rejeitado ou de não ser integrado ou aceito por um grupo. Mas se eu for mais sensível, por exemplo, mais orientado ao sentimento, e um pouco até nostálgico, eu vou projetar nos outros aquilo que eu penso sobre mim próprio. And so on, and so on. Então, consoante o meu perfil de comunicação, eu tenho também os meus receios e, consoante os meus receios, então as estratégias são adequadas. É claro que cada cliente é único e cada cliente tem os seus próprios valores e as suas próprias experiências. Então fazemos um diagnóstico mais aprofundado e, consoante o que significa stress para ele, construímos em cima daquilo que é adequado para o resultado que ele quer obter. Exemplo concreto. Um clássico. Tem a voz seca. Sim. A voz seca é natural porque se eu imagino que eu costumo beber muito café ou que gosto de comidas picantes, então eu já estou a ingerir algo que vai fazer com que tenha a boca seca. Se eu tive uma má experiência em algum momento da minha vida onde algo aconteceu e correu mal numa apresentação ou numa conversa crucial, por exemplo, a minha boca ficou seca. Logo, quando a boca está seca ao longo da minha vida, significa que eu tenho stress e vou falhar. Pois. Portanto, o cérebro ativa e o nosso trabalho é mascarar e mitigar e trabalhar estas memórias para lhe dar um novo significado e depois as técnicas vêm a seguir, porque não existem técnicas infalíveis para todos. O que pode funcionar para um pode ser um desastre para o outro. Para si, por exemplo... para mim eu era uma desgraça quando tinha que falar em público, quando ia à televisão. Realmente, eu acho que a lição maior que tive da nossa experiência juntos, eu achava que tinha que ser perfeito. Eu achava que eu tinha muito receio dos pares, muito receio da crítica, e eu acho que tinha um bocado aquele síndrome do impostor. Achava sempre que não era bom o suficiente e achava que tinha que ser sério, porque quando na verdade eu não sou muito sério. Não é isso, mas eu gosto de me rir, não é? Eu sou relaxado, e as coisas para mim têm que ser todas naturais. Exato. E eu tentava sempre criar uma persona. Isso. E isso é que me custava mais, porque eu achava que tinha que ter um discurso que se calhar não era o meu, e então não me encaixava e aí ficava com a boca seca. Eu lembro perfeitamente das primeiras vezes que fui às notícias, ao direto, era uma desgraça. Eu não dormia, eu ficava sem saliva. Houve uma vez, acho que lhe contei, uma vez que fiz uma apresentação num congresso que era sobre projetos inovadores em medicina dentária. Isto foi para aí há 10 anos ou mais. E eu achava que era um congresso com 20 pessoas, convidaram-me para lá e falar. Cheguei ao congresso, havia 300 ou 400 pessoas na sala.
E eu não estava a contar com aquilo. Eu olhava para as pessoas, olhava para a porta, vou fugir para a porta. E foi horrível. Depois, uns tempos mais tarde, encontrei. Não estava a contar. Não estava a contar com nada. E esse é que foi o gatilho. Não estava a contar. E não estava a contar. Mas também nunca foi a minha. Eu sempre tive um bocadinho isto. Sempre tive muito receio de falar em público. Na faculdade, eu era aquele que fazia um bocadinho mais no trabalho de grupo porque não queria apresentar. Portanto, isto foi desde sempre. Eu acho que sempre tive aqui uma falta de autoconfiança. E a Sara ajudou-me a aceitar-me na minha forma mais autêntica, ou que eu tinha que passar, tinha que ser eu, não é? Que tinha que ser eu, que não valia a pena tentar ser outra pessoa. E sem dúvida também na parte da preparação, que tudo se prepara. É verdade. E ainda mais no seu caso, é super importante as pessoas terem a mesma experiência de relação e de comunicação consigo que têm no consultório, quando estão vulneráveis nas suas mãos, e depois quando vêm em palco ou numa entrevista, para garantir que o seu valor de autenticidade, que é algo que preserva e que é importante para si, se mantém numa relação não só comercial, mas também pessoal. E o melhor do Hugo Madeira, da marca, é o Hugo despenteado. É o Hugo que diz, que tem uma conversa com um piropo, mas pode ter um piropo inofensivo para uma velhinha e para um senhor. Para a senhora do talho. Para a senhora do talho. Para a senhora do talho. É verdade. Porque é isso que desmancha a pessoa e que o cliente fica confortável porque se sente especial. Portanto, ao conhecer bem uma pessoa, é importante também respeitar as suas experiências. E não se pode desvalorizar as experiências que teve antes, porque fazem parte de si. O que trabalhamos é a elasticidade para que tenha espaço para poder ser outros Hugos que estão dentro de si. Porque às vezes as pessoas vêm de uma forma muito inflexível. Eu sempre fui assim, eu vou ser sempre assim. E é um disparate técnico e científico, porque na verdade quando nós subimos a um palco ou estamos num momento onde nos sentimos ameaçados ou mal preparados, de repente os nossos comportamentos alteram-se. Não é? É quando alguém nos diz, nem parecias tu, a tua voz parece que está diferente, ou nós sentimos no corpo, não é? Ou até mesmo quando nos apaixonamos, não somos nós. A autenticidade treina-se. E penso que é um grande insight que os nossos clientes têm tido, e até muitos ficam desconfiados. Como assim? A autenticidade treina-se? Treina-se porque o que nós queremos é que a pessoa esteja no seu melhor de autenticidade num palco. Não quer dizer que não sinta borboletas no estômago, não é? Também tem que sentir, não é? Tem que ter respeito pelo que está a fazer. Exatamente. Exatamente. Quando temos um cliente com excesso de confiança, é perigosíssimo. Claro. Eu prefiro 1000 vezes ter um cliente que respeita a audiência e por isso pode sentir a sua autoestima ou a sua autoconfiança abalada. Ótimo. Porque esse cliente é flexível, eu consigo trabalhá-lo para ele poder estar no seu melhor. E um cliente que tem a coragem de ser imperfeito é um excelente comunicador. Pois, eu demorei algum tempo até descobrir isso. Sara, diga-me uma coisa. Aqui em relação... Falamos de oradores internacionais e do tipo de apresentações que nós vemos hoje em dia, com todos os canais abertos, com tudo, YouTube, etc. Vemos aqui alguma evolução no padrão das apresentações, dos oradores, a mensagem em si. O que é que eu lhe quero perguntar? Que tendências é que existem hoje em dia em termos de apresentações mais inovadoras? De facto, o estilo de apresentação, seja empresarial ou seja inspiracional, segue o estilo de liderança. Por exemplo, nós temos muitos dados porque diagnosticamos os nossos clientes todos, então conseguimos ver exatamente como se fosse um gráfico, não é? Evolutivo das lideranças em Portugal. Nos primeiros 10 anos, nós víamos uma liderança de topo, racional e analítica. Dados, não era? Exatamente, portanto, as apresentações que nós víamos então, naturalmente, e as próprias entrevistas, eram muito centradas no que eu quero dizer, naquilo que é importante para mim, quem sou eu, muito águia, não é? Muito centrado nos resultados e defensiva ao mesmo tempo. Storytelling disparate. Depois, uns 2-3 anos antes da pandemia, houve uma viragem. As pessoas que começaram a subir na liderança, muito mais
orientados à relação, ao resultado e à relação. Isso faz com que o estilo de comunicação comece a tornar-se cada vez mais emocional e o estilo de liderança também. Começámos a ouvir liderança próxima, liderança colaborativa, uma liderança participativa, exatamente, porque já ninguém aguenta lideranças autoritárias. Sem dúvida, sem dúvida. Isso vê-se nas apresentações também. Enquanto nós tínhamos há uns anos atrás apresentações distantes, onde eu era o especialista e eu ia apresentar aquilo que eu sei, a minha base de dados de conhecimento, no mundo científico vê-se muito isto, não é? Portanto, os modelos seguem-se e ninguém põe em causa. Até haver um Hugo Madeira, que, por exemplo, põe em causa comunicações científicas e também estilos de liderança. Portanto, há disrupção nos estilos de liderança e nas apresentações e hoje as audiências exigem participar, exigem conhecer a vida pessoal, claro. QB, dos oradores. As pessoas querem as pessoas, não é? Não querem saber só os dados e coisas científicas. Claro que eu acho que se há uma apresentação, a ciência tem que estar por baixo, não é? Tem que suportar tudo. Agora, dá-me vontade de ver pessoas que são elas próprias, que estão a ser vulneráveis, que estão a demonstrar algo que é diferente, não é? Que vai acrescentar determinado valor na vida das pessoas, que vai ensinar, que vai inspirar, não é? E que é bom ver as pessoas a desmancharem-se também. Não é só estarem a construir, eu sou muito bom, tenho um ego fantástico, que antigamente se via imenso, como a Sara estava a dizer. Eu lembro-me de ir a congressos e houve uma altura que deixei de ter paciência, porque na área dos médicos dentistas é um bocadinho diferente. Hoje em dia as apresentações são melhores, mas ainda se vê em congressos internacionais dos melhores do mundo, apresentações péssimas. É dar-lhes um cartão meu? Péssimas, de professores, doutores, a apresentarem estudos magníficos, etc., que com um design horrível das apresentações, mas depois quase nem olham para o público, só olham para o slide e passam o slide e leem o slide. Não interagem, parece que estão ali muito amorfos. É blindado. Sim. Não, porque se não interagir, não vão fazer perguntas que eu não sei responder. E esse é o tema, certo? Se eu for igual aos meus pares, se eles tiveram resultados positivos, resultados bons, então eu vou fazer igual. Não vou cá quebrar o status quo, porque depois a crítica dos pares é o pior. É o pior que lhes pode acontecer. Sim, e eu acho que... Se calhar às vezes o melhor. Ou se calhar o melhor. Mas a crítica dos pares é aquilo que, à partida, mesmo que a apresentação já vai ter, se correr mal, não é? Portanto, a crítica dos pares já lá está, se o orador não sair da casca, não sair da sua zona de conforto e não mostrar alguma coisa válida ou diferente, ou fantástica, extraordinária. Eu tenho uma crença. Uma crença que eu acredito que me tem ajudado. Há de ter, obviamente, o outro lado, um dark side. Eu não aceito críticas de quem não faz melhor do que eu. E quem não me conhece parece assim um bocadinho blunt, não é? Porém, eu tive que aprender a dizer isto para mim própria. Porque quando nós ouvimos demasiado pessoas que são treinadores de bancada, faz com que nos prenda, não é? Para onde, quem quer crescer, quem quer fazer diferente, quem quer experimentar, eu tenho facilidade em falhar, ou seja, eu tenho uma aversão, sou propensa a algum risco, desde que seja eu a fazer. Portanto, eu prefiro fazer tudo o que tem a ver com apresentações e comunicação, eu experimento em mim, na minha equipa, e só depois passo para os nossos clientes. Mas nem todas as pessoas são assim. Se calhar, críticas que nós fazemos às pessoas, nem sequer imaginamos o quanto elas podem ficar a ecoar na cabeça e na mente e no coração de quem as ouve. Portanto, hoje em dia, é algo que eu partilho com os meus clientes, essa pessoa faz melhor, nas mesmas situações, com as mesmas condições, é que se fizer, se calhar vale a pena. Se não fizer, é deixar ir. E o papel do sorriso nesses oradores? Do nosso, e o seu? O meu é lindo. Sim. Por acaso graças a quem o fez. Quem nos está a ouvir não está a ver. O que é uma pena, mas vai ver. O que é uma pena. Também tive algum impacto na sua mudança, não foi? Muito impacto. Aliás, eu lembro perfeitamente de algumas sessões, não vou entrar em muito detalhe, porque claro. Por razões. Não, só que tem um sorriso lindo e maravilhoso. Não vou entrar em detalhes dos outros, mas dos meus posso entrar à vontade. Fazia-me confusão intelectual
alguns clientes que tive e que tinham um sorriso péssimo, ou seja, mais valia na verdade não sorrir, e não sorriam. Mas a razão de não sorrirem, não sorriam porque tinham os dentes péssimos. Vamos lá ver, uma coisa é quando alguém não tem capacidade de investimento e não é uma prioridade porque simplesmente não pode, e a saúde, que deve ser uma prioridade, não estava em top of mind. Agora, quando é alguém que tem mais do que possibilidades, é só vergonhoso. E em termos de comunicação, não ter um sorriso saudável, eu já nem estou a falar bonito, eu já estou a falar só saudável, é meio caminho andado para que eu tenha uma comunicação demasiado sisuda. O tema não é ser séria, é ser sisuda. Durante muitos anos eu não gostei do meu sorriso. E eu sou uma pessoa que tem um sorriso relativamente fácil. Mas sorria, não era um impedimento. Nas fotografias que já sorria um bocadinho menos. Exato, correto. Sim. Exatamente. E foi algo que mudou completamente a minha forma de estar, sem dúvida, e que fez com que as pessoas se aproximassem. É incrível. Eu lembro-me das primeiras... Isso, verdade. O que é que a Sara tem? Está diferente. E eu, não é? O que é que vê de diferente? Não sei, mas está diferente. Está mais feliz. Eu, sem dúvida. E é incrível como... Foi um processo que mexeu na forma, inclusive, de liderar. Na forma de estar e na forma de falar, inclusive da decisão que eu tomei em mudar o meu sorriso. É mexermos na nossa identidade. Sim, sem dúvida. É mexer na identidade. Podia ter corrido mal. Nas suas mãos não corria. Sim, mas podia ter corrido, não é? Mas podia ter corrido mal. É uma grande mudança e por isso é que nós temos de nos justificar muito bem que a pessoa está preparada e as suas expectativas vão ser correspondidas. Por isso é que são feitos estudos, desenhamos o sorriso, fazemos toda a comparação do antes e depois. Há um ensaio com fotografias, com vídeo, vemos os dois, a pessoa leva para casa, vê com a família. Ou seja, há aqui realmente um processo de decisão que não deve ser de um dia para o outro. A pessoa tem realmente ter a certeza que está a partir para uma coisa que depois é irreversível. Prática, neste caso, é semi-irreversível, não é? Mas... Bom, Deus me livre e guarde. Não quereria que isso voltasse a acontecer. Sim. Uma aprendizagem que eu acho que nós ainda nem sequer nos conhecíamos profissionalmente. Eu acho que vi uma entrevista sua há muito tempo atrás. Eu acho que era sua. Pelo menos é essa história que eu conto a mim própria. Onde vai-me dizer se é sua ou não. Estava num programa de informação onde falava sobre os estilos de personalidade e a forma dos dentes. É possível, sobre o visagismo. É possível. E eu lembro, marcou-me profundamente, porque anos mais tarde, quando tomei essa decisão, depois de andar a dizer, tem que mudar, tem que vir aqui, de facto, eu lembro perfeitamente de ter pensado, eu já não sou a mesma pessoa que era há uns anos atrás. Portanto, sem dúvida, os meus dentes, o meu sorriso tem que mudar, tem que ter uma forma diferente. Eles não estão muito diferentes, na verdade, mas são pormenores. Sim, é uma coisa mínima. Eles sempre foram dentes saudáveis. Sempre foi um sorriso bonito. Sempre foi um sorriso bonito. Aos seus olhos. Não, sempre foi um sorriso bonito. Mas ficou lindo, perfeito. Está ótimo. Ficou sem dúvida. E foi um prazer enorme. Os pormenores com que endereçou este meu sorriso deram muita segurança. A mim, portanto, sendo um bocadinho control freak, a segurança técnica e científica para mim estava assegurada, portanto não era tema, claro. Mas é nos pormenores e vê-lo trabalhar a segurança com que trabalha é incrível. Ai, Sara, é verdade. É recíproco, não é? É super recíproco. Também sou muito fã seu. E claro que até me deixou sem palavras. A Sara tem a capacidade de me deixar sem palavras. Vamos acabar com a conversa dos dentes. Vamos acabar com a conversa. Eu queria lhe perguntar em relação ao sorriso dos seus clientes, quando estão numa apresentação, é algo que aconselha realmente, que os aconselha a sorrir, a mostrar os dentes, por assim dizer. Calculo que haja uns que não querem mostrar porque acham que se mostram. Há muito aquela ideia de não posso mostrar o sorriso porque não vou ser tão sério, não vou ser tão profissional, não é? Sente isso da parte dos seus clientes e tenta dar a volta? Como é que lida com isso? O sorriso é uma arma poderosíssima em liderança porque potencia a empatia.
E se eu potencio empatia, ou seja, se a outra pessoa começa a achar que gosta de mim, ou pelo menos que me põe na caixinha, ok, até gosto desta pessoa, deixa lá ver quem ela é, abre a janela de influência. Portanto, eu tenho mais probabilidade de influenciar aquela pessoa para uma ação qualquer que eu gostaria. Portanto, quando alguém não sorri, o outro tem a tendência a sentir-se mais ameaçado ou observado. Portanto, tem a tendência a se fechar. É claro que existem situações e situações. Portanto, de uma forma geral, um sorriso no início e no fim são os mínimos olímpicos, que é como quem diz, eu estou feliz por estar aqui e estou feliz por ter-vos deixado este presente, esta apresentação, esta entrevista, esta conversa. É claro que num momento de crise pode ser problemático, porque se eu estou tenso, o sorriso vai-me sair nervoso. Um sorriso assimétrico é o pior que se pode querer. Vemos isso, por exemplo, em algumas entrevistas ou até mesmo em publicidade. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem algumas publicidades de uma marca que eu não vou dizer, onde tem um sorriso assimétrico. Portanto, só metade da cara que sorri. Ele não teve nenhum AVC, coitado. Portanto, não fui eu que fiz o sorriso. Nota-se, por acaso nota-se. Por acaso nota-se um bocadinho, sim. Portanto, há um sorriso, que é o sorriso natural que nós queremos estar, e esse sorriso advém da preparação. Portanto, eu posso estar estressado, eu posso estar nervoso, mas se eu consigo perceber que para mim é importante estar ali, faz sentido, o sorriso vai vir de uma forma natural. Quando é que eu não quero sorrir? Vou-lhe contar um caso, um fail desta aplicação. Tivemos um cliente na área financeira que nos procurou e trouxe, olha, eu tenho este caso, tenho este administrador, eu preciso, por favor, que trabalhe com ele. E o briefing tinha a ver com, eu preciso que ele seja mais descontraído, de facto, e que ele seja mais empático. E para isso, gostaria que o desenvolvesse e que trabalhasse. Ele também quer, tudo certo. O que é que aconteceu? Este cliente não era uma pessoa de sorriso fácil. E na cultura organizacional e na cultura onde o cliente estava, um sorriso não era visto da mesma forma que é visto na maior parte das empresas em Portugal. Então, de repente, tivemos o feedback do cliente que nos trouxe este administrador. O que é que vocês fizeram a esta pessoa que ele só está feito parvo a sorrir quando eu estou zangado com ele? E o cliente disse, eu estou a fazer o que a MTW disse. Então, de facto, a técnica estava bem aplicada, a técnica, ou seja, o plano de desenvolvimento era adequado, o contexto e a forma de aplicar é que era adequado. Portanto, a pessoa não tinha desenvolvido a sensibilidade para perceber que quando tem alguém à minha frente zangado, o que eu devo fazer é entrar em sintonia com ela, em rapport. Ou seja, se a pessoa está zangado com o volume de voz elevado, eu devo expressar, ok, já compreendi que estás zangado. E depois acalmar. Se a pessoa está sério, eu não vou estar com um sorriso parvo, porque isso vai irritar o outro. Então, mesmo o sorriso, que é uma coisa tão inocente e que é tão poderosa, se mal aplicado, ele pode ter o resultado indesejado. Então é importante eu perceber qual é o meu objetivo de sorrir. O que é que eu quero obter? Qual o resultado esperado? E depois construir a partir daí. Muito bem, Sara. A Sara é uma mulher de detalhes. Verdade. Completamente. É verdade. Quando trabalhámos, todo o detalhe era importante. Todo o detalhe da preparação, todo o detalhe de saber no dia da apresentação, se era num congresso, como é que era o palco, como é que eram as luzes, quem é que entrava antes, quem é que entrava depois. Na televisão a mesma coisa, a que horas era, quem era a audiência, isto, aquilo, tudo e mais alguma coisa. O que é que vai levar vestido? Verdade. O que é que vai levar vestido? Como é que vai, com meias ou sem meias, vai com isto? Exato. Para si, quais são os 3 detalhes mais importantes para alguém que vai apresentar uma palestra ou de um orador, por assim dizer? Os 3 detalhes, se tivesse que elencar 3. Vou-me focar no cliente que tem à minha frente. Um potencial cliente. Não, sabe que esta nossa conversa está-me a dar vontade de voltar aos palcos. Isso. Estou a sentir. Por acaso estou a ficar com saudades. Eu acho que este mundo precisa da sua voz, sem dúvida nenhuma. Tenho que trabalhar um bocadinho mais a minha voz. Não, a sua voz metafórica. Muito haveria para dizer. Com mais sorrisos. Os detalhes advêm dos ruídos que podem acontecer durante uma apresentação e que às vezes são suficientes para distrair-nos do essencial. Dito de outra forma, o que realmente é importante numa conversa é a mensagem, é o conteúdo. É claro que a forma depois pode ditar, não é, o impacto daquilo que eu queria dizer. Há detalhes que se tornam ruído. Vou dar
3 exemplos de 3 disparates que devemos evitar. Sim? Um é para provocá-lo. Eu sei que nunca vai acontecer. Vamos falar de meias. Vamos falar do menos importante para o mais importante. Meias que caem pelas pernas. Sim? Não tem a ver com meias ou sem meias. Eu hoje estou por acaso. A sério? Eu hoje estou com por acaso. meias? Com meias que caem pelas pernas hoje. A sério? Nunca aconteceu. Pois não, mas hoje. Mas não se viam. Estão aqui debaixo da mesa. A sério. Então, excelente exemplo. Pronto, fui apanhado. Excelente exemplo. Que é um pormenor que não tem importância de uma forma geral, não tem importância, a não ser que esteja num palco e que de repente se torne motivo de conversa. Já aconteceu, especialmente agora já não acontece muito, mas há uns anos atrás havia o Twitter Wall e as audiências faziam comentários, não é? E nós estávamos a falar e havia atrás comentários das pessoas. Portanto, imagina o que é comentar meias que estão a cair e a pele do orador. Um homem é mais ou menos inofensivo, mas de uma mulher, por exemplo, o tamanho, eu sou completamente woman power, ok? Ao mesmo tempo, acho que é muito importante nós sabermos aquilo que queremos comunicar. O tamanho de uma saia pode ser um motivo de conversa, especialmente se tivermos caso real. Numa conferência mundial em Barcelona, num contexto onde 95% da audiência é masculina. Muito alpha male. Está se estamos de manhã e se eu sou uma oradora internacional... Foi a Sara? Não, Deus me livre, não, acha? Estava a imaginar. Se isso acontecer, internem-me logo. Poderia acontecer, enfim, não sei, daqui a uns anos não sei o que é que me pode... Ter sujado a saia mais comprida e não estava fora de casa. Exato. Imagina era uma oradora americana. Ela estava vestida de dourado, com estiletos pump, e com uma saia que tinha 1,5 palmo. Ela podia, ok? É importante perceber que ela podia. O tema é que no contexto ninguém ouviu o que ela disse. E estamos a falar de uma saia, mas poderíamos estar a falar de um pormenor que estivesse a distrair, não é? E acho que há coisas que, seja roupa ou seja bengalas linguísticas, todos nós temos fillers. Fillers são sons que nós preenchemos sem significado. Exemplo, ou então, e repito 40 vezes o então. A razão pela qual isso acontece é porque eu ainda não estou preparado para o fazer, o meu cérebro pensa mais rápido e eu quero preencher silêncio, só que ainda não sei o que é que vou dizer. E está tudo certo se for em pouca quantidade, porque é isso que nós fazemos no dia-a-dia. Quer dizer, é natural. E isso traz humanidade ao orador. Quando se torna um tique, então eu tenho um tema, porque de repente tenho na audiência alguém a contar quantas vezes aquela pessoa ou puxou a meia, ou puxou a saia para baixo, ou disse a palavra efetivamente. Estou-me a lembrar de um caso em específico. E pode ser isso, ou pode ser um tique, ou pode ser a forma como utilizamos o palco erradamente. Lembro-me de alguém na política que decidiu dar beijinhos no microfone. Esqueceu-se que estava no ar, não é? Portanto, já não estava a falar, estava numa mesa de painel. Portanto, existem muitos detalhes de controle de corpo, controle de imagem ou controle de espaço que depois tornam-se ruído ou distração. E por isso devem ser planeados e antecipados. Muito bem. Sara, só focando aqui mais um detalhe, vai-me deixar de tocar neste detalhe que está perto do sorriso, coisa que para mim é muito característica é o seu batom vermelho. Ok. Fala mais sobre isso. O que é que quer dizer este batom vermelho? Posso perguntar? Será que posso? E para si? Para mim, eu acho que é um sinal de poder. De certa forma é um sinal de poder, porque realmente os lábios vermelhos de uma mulher, eu acho que é uma mulher, primeiro de tudo, que chega às outras pessoas e que se percebe que esta mulher tem presença. Não é? Não sei se quer que corte. Não sei se estou a dizer muita asneira. Eu acho super charmoso e eu adoro que a Sara use batom vermelho, porque ainda sobressai mais o seu sorriso. É verdade. E acho que lhe fica muito bem, porque ao pé da luz no seu rosto, que está no sorriso e nos olhos, tem
tem uma cor que fica bem com tudo o resto. Acho que eu gosto de ver isso na sua imagem, mas queria perguntar se havia algum motivo ou só simplesmente porque gosta. Há muitos anos atrás eu não podia maquilhar, meus pais não deixavam. Eu sempre gostei de maquilhagem, sempre, porque permitia criar personagens, permitia chamar a atenção para aquilo que eu queria, não é? Portanto, na verdade, é um divertimento e é uma ferramenta ao mesmo tempo. É claro que eu não sabia, não é? E há uma tia minha, a minha tia Rosalina, que usava batom vermelho. Eu adorava. Cada vez que ela vinha à minha casa ou eu a via, que bonita. É uma pessoa muito simples, mas é muito alegre. E para mim, eu devo ter ligado de alguma forma o batom vermelho à alegria e à presença que ela tinha, pelo menos aos meus olhos de criança. Portanto, não utilizo com nenhuma razão assim específica, eu utilizo porque gosto e porque acho que é uma cor, não é fácil de usar, mas que é uma cor que por si só já diz bastante sobre quem eu sou, penso eu. É claro que se torna marca, porque... Já se tornou marca. Já se tornou, é verdade. Durante muitos anos, mas a minha própria equipa... Não mude. Não vou mudar. A minha própria equipa já também começou a utilizar naturalmente e as nossas clientes... Vou contar uma história. Acho que esta história não é pública. Uma vez tivemos um cliente na área da beleza e retalho, a nível internacional, e o briefing era para trabalharmos com a CFO e com uma controller financeira. E o briefing era muito concreto. Nós queríamos que estas duas pessoas sejam tão boas comunicadoras quanto o CEO. Ora, o CEO daquela empresa era fantástico. E elas tinham que ter a atenção da audiência, não é? Das equipas, no fim dos eventos de quadro. Ora, já tinha falado do diretor de marketing, o CEO, todos os bons comunicadores já tinham falado, e depois vinham os financeiros. Hugo. E quando vinham os financeiros, nós já sabemos como é que as audiências, não é? Reagem, não, no final do dia, ninguém merece. Só que o que eles não estavam à espera é que elas fizessem exatamente, ou seja, portanto, elas traçámos um objetivo de desenvolvimento diferente, porque elas são duas mulheres diferentes, mas a que mais me impactou, com todo o respeito pela outra, que eu também gosto muito, foi a controller. Ela é uma mulher muito bonita, mas muito discreta, demasiado discreta. Na verdade, o excesso da sua força estava a transformar-se na sua fraqueza. E ela entrava em palco já com o papel e com a vestimenta, em metáfora, de financeira. Sara, mas já sabe como é que é. Quando veio os financeiros, eles também não esperam grande coisa. Eu adoro missões impossíveis. Ok, mas é isso que quer? Não é isso que eu quero. Mas o que é que quer em vez disso? Eu quero que eles saibam o significado atrás dos números. Long story short. Ela permitiu-se vestir de forma diferente, portanto, existem transformações. Nós, quando trabalhamos a comunicação e a liderança comunicativa de um cliente, podemos fazê-lo de dentro para fora, que é o meu favorito, ou de fora para dentro. E vai dar ao mesmo resultado. E ela decidiu, ok, então, o que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar é esta. Este é o meu estilo de liderança e de comunicação que eu quero passar. Muito bem, então como é que se veste essa pessoa? E de repente tínhamos alguém com um fato estruturado, em vez de um bolero simples, camel, e desencha a vida aos meus olhos, e em vez de levar umas bailarinas, umas sapatilhas, levou uns sapatos de salto, que ela própria escolheu, pôs um batom vermelho, porque disse, eu estou inspirada, eu quero usar o seu batom vermelho, com certeza, aqui está. E começou a sua apresentação com um vídeo de uma campanha da L'Oréal, onde tinha... Ele há de ter um nome. Era um homem que estava todo tatuado. E a campanha era, portanto, ele estava todo maquilhado com uma base específica e depois tínhamos alguém, uma maquilhadora, a desmaquilhá-lo. Portanto, isto para provar quão boa era aquela base que cobria o Zombie Boy. Penso que era assim que ele se chamava. Era, não era? Exatamente. E ela começava com esse vídeo, portanto, agarrava a audiência e dizia: hoje vão descobrir o que está para além dos números. Hoje vão descobrir o significado dos números e como eles podem mudar a vossa vida. Que giro. Resumindo, no final dessa apresentação e nas que se seguiram, elas tiveram tanto impacto que o CEO de grupo tirou fotografia e mandou fotografia para o CEO mundial, a dizer: a partir de hoje todos os nossos financeiros têm que comunicar assim. Portanto, às vezes um batom vermelho
pode ser bastante inspirador e, de facto, ao longo destes 15 anos tem sido para as mulheres. Que empodera, nunca, sem dúvida, as sem mulheres. dúvida. Os homens ainda não, mas agora já está tudo misturado. Sabe que eu sou conservadora. Eu portanto, sei enfim. disso, eu sei disso. Sara, estamos quase a chegar ao final da nossa ótima conversa. Agora gostava de entrar, já passamos pelo batom, e gostava de entrar aqui num ponto mais pessoal, se me abrir esta porta. Eu gostava de saber quem é Sara fora dos palcos. Na verdade, eu não estou muito tempo em palco, não é? Dos palcos, não digo os palcos, eu digo da MTW. Fora da MTW, ou será que tem tempo para si? Tem cada vez mais. Ao longo dos anos, a sabedoria acontece, mal ou bem, ou pela dor ou pelo prazer. E eu tenho aprendido, infelizmente, pela dor, porque eu sou um bocadinho casmurra, e a vida tem-me ensinado a importância de parar e quanto a pressa é diferente de velocidade. E tive que aprender na dor, portanto, eu tive que aprender através de impacto na minha saúde o quão importante era ou aprender a parar e haver espaço na minha agenda para mim e para estar apenas, ou tive que parar, infelizmente, por questões de saúde. Hoje eu planei na minha agenda momentos para estar só comigo. Tenho a felicidade de ter um marido que me permite também... São muito parceiros. Verdade, portanto, mesmo. São muito parceiros. Literalmente, portanto, às vezes, às vezes é muito difícil fazer a gestão de uma empresa, a gestão de uma equipa, a gestão do tipo de clientes que nós temos. Eu faço um planeamento com muito detalhe. Todos os meus dias não são iguais ao que eu planeei. Portanto, acontecem sempre muitos imprevisos. E tem uma equipa muito, muito bem treinada. Que tem uma equipa, eu percebo que cada vez que falo convosco, né, que há realmente um controle enorme de tudo. Né? Tudo flui. Pelo menos para quem está de fora, não deixa um detalhe solto. Uma ponta solta, não é? E por isso, sabe, deve ser um bocadinho control freak. Eu acho que a excelência do serviço, e isso o Hugo faz, e faz muito bem, e nós quando vimos à sua clínica sentimos isso, desde que entramos até que saímos. A experiência do cliente não pode ser só a experiência de treino ou de desenvolvimento. A experiência, desde o primeiro telefonema até qualquer experiência de organização e de gestão, tem que ser a mesma. Portanto, tem que ser uma experiência outstanding, uma experiência de excelência onde o cliente se sinta especial e se sinta que tem a equipa a servi-lo. Isso é aquilo que eu acredito. Isso eu acredito na minha vida pessoal e acredito na minha vida profissional. A Sara é a mesma. É claro que a trabalhar, se calhar, pode ser um bocadinho mais águia. Força das circunstâncias, naturalmente, força do contexto económico e do negócio e das incertezas e dos desafios. E a águia é mais líder que os outros, tem que ser... A águia, eu não diria que a águia é mais líder. A águia pode ser um bocadinho mais demanding, mais exigente, mais orientada ao resultado imediato, talvez, diria assim. Mas eu acredito, claro que as pessoas que estarão ao meu lado poderão dizer outra coisa. Eu sou a mesma pessoa. Ao longo do tempo aprendi a importância de no contexto profissional, as pessoas conhecerem-me um bocadinho mais profundamente. Não é para qualquer pessoa, verdade, mas para as pessoas que eu sinto confiança e que estou confortável, então essas pessoas conhecem o resto das outras Saras todas que existem. Que bom. Que é o seu caso. Obrigado pelo privilégio. Sara, aqui há uns tempos, a sua filha deu um curso para treinar outros jovens a falar em público. Como é que se sentiu em relação a isso? E acha que ela tem a vontade de vir a trabalhar com a mãe? Nem pensar. Mas como é que foi ter uma mini Sara? A Constança é uma mulher maravilhosa. Ela é uma adolescente de 15 anos que acha que tem 20 e é uma pessoa muito interessante. É o meu melhor projeto. E sem dúvida, a maior parte das pessoas não sabe, mas eu durante os primeiros 2 anos de vida da Constança eu escolhi estar em casa e começámos a MTW e eu acompanhava a Constança. Hoje acredito que ela é fruto desse envolvimento, portanto é mesmo preciso uma tribo para criar uma criança, não é?
E graças a Deus nós tínhamos os nossos pais disponíveis para nos ajudar nesse desenvolvimento. Eu só tenho uma filha, infelizmente. A Constança hoje sabe bem o que quer. O que ela quer, ao dia de hoje, é estudar gestão, ter a sua própria empresa, ter a sua startup e comprar a minha. Esperta. O que ela fez foi a mãe que a criou assim. É verdade. Mas eu acho ótimo, porque assim posso ir para as Maldivas e trabalhar de lá e está tudo certo. Ou não trabalhar. Ela fez-me um favor, na verdade, num dia em que eu estava aflita, porque eu percebia que cada vez mais os nossos clientes estavam a querer nos contratar para os seus próprios filhos e nós não temos recursos humanos para dar, para conseguir responder. E pensei, ok, e se eu desenhasse um curso com um adolescente a mostrar e a conduzir o curso, mas que adolescente, como é que eu vou ter tempo para isso? E ela ofereceu-se de uma forma muito generosa. Deixa estar, mamãe, que eu ajudo e eu faço isso. O que é que nós não estávamos à espera? Que as pessoas quisessem treinar com ela. Quiseram, mas obviamente que não é possível. Mas podem ter coaches da Constança, ou os coaches da Constança, que já não é mau. Então, está a ser um sucesso interessantíssimo, especialmente com os recursos que estão escondidos no curso e tendo em conta que é algo que nós sabemos enquanto adultos, que quanto mais cedo nós começamos a treinar, para a escola, para a faculdade, para tudo. Quem me dera. E claro, se treinarmos isso passa. Nem mais. Só que tenho 3 desejos para lhe conceder. Se pudesse mudar 3 coisas no mundo, quais seriam? Meu Deus, parece a Miss Universo. É a minha Miss Universo de hoje. Estou a sentir. O que é que eu mudava? Essa é uma grande pergunta, Hugo Madeira. Estamos a falar em termos... o meu lado pragmático está a pensar, ok, estamos a falar em termos aspiracionais ou em termos reais? É no que quiser, é onde a sua imaginação a levar. Ok, então eu, se tivesse uma varinha de condão, eu acabaria com o mau jornalismo. Já está. Acabaria com políticos incompetentes. Ou todos os políticos. Não, só os incompetentes. E acabaria com os maus comunicadores que aborrecem audiências que não merecem. Porque todas as audiências merecem um bom comunicador, assim como todas as equipas merecem um bom líder. É nisso que eu acredito. Sara, minha querida, adorei esta nossa conversa. Queria lhe agradecer do fundo do coração. As suas palavras são sábias, são doces, são amigas e espero vê-la em breve. Vamos trabalhar juntos. Agora vamos ter que combinar. Quero apresentar coisas em breve consigo. Vamos transformar alguns palcos em Portugal. Vamos? Vamos a isso. Bora. Juntos. Um beijinho. Beijinho.